sou o Lucas. Eu sou a Bia. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Filhos da Luz. Estamos aí hoje para mais uma recapitulação da nossa querida lição da Escola Sabatina Jovem. E antes da nossa recapitulação, vamos deixar clássico aquele 1 minuto para você poder se preparar. Antes disso, eu te convido, vamos fazer uma oração rápida? Então, convido você a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai amado, por favor, Senhor, nos dê a Tua presença em nosso estudo nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Bia, sempre antes do minuto, o que nós temos? A música? Nós temos a música, e a música de hoje, a nossa indicação de hoje, na verdade de Deus, né? Porque Ele que escolhe. Então a indicação de hoje, qual é a música, Bia? Eu Me Rendo. Música Eu Me Rendo. O nome da música é Eu Me Rendo. Cantor? Leonardo Gonçalves. Leonardo Gonçalves, muito famoso aí no meio cristão. Então vai seguir a foto para vocês da música, para você poder procurar no Spotify, no Deezer, no YouTube, onde você quiser. Vai seguir a foto e logo em seguida 1 minuto para você se preparar, pegar a sua Bíblia, a sua lição, o seu papel, sua caneta e a gente já vem para começar a bater um papo. Voltamos, galerinha. Você viu a música? 1 minuto concluído. Vamos que vamos para a nossa recapitulação, para o nosso bate-papo. Lembrando que os comentários estão abertos para vocês. Muito bem, como você bem viu aí no título, na foto, nós estamos na lição de número 7. Lição de número 7, já passamos da metade. Lição 7, que tem como título o processo do discipulado, 2 pontos. Plantio. Plantio. Semana passada nós falamos do preparo. E hoje estaremos falando do plantio. O texto-chave da lição dessa semana foi João, capítulo 4, versos 5 até o verso 26. Uma história famosa, um relato muito famoso e muito interessante. Leia este relato, por conta do tempo a gente não vai ler tudo aqui, mas leia este relato depois, aí na sua casa com calma. E o verso selecionado, que nós selecionamos para dar um destaque, para a gente poder meditar nele, é o verso de João, capítulo 4, verso 7, para destacar, para você poder meditar, que fala o seguinte, João 4, verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Então você viu aí na tela o texto. E por que a gente escolheu isso? Por um simples motivo, para que a gente se lembre sempre que é nosso papel buscar as pessoas e buscar oportunidades, nos mostrar disposição para falar com as pessoas, para que a gente possa levar a elas a mensagem que deve ser levada. Então, como Jesus fez, leve, que nós estejamos à disposição de puxar o assunto, de ir até as pessoas, para a gente poder entrar em contato com elas, para a gente poder apresentar aquilo que precisa ser apresentado. Fechou? Fechou. Sucesso! Então vamos lá. Como você bem sabe, toda vez nós começamos com uma pergunta. A pergunta de hoje é a seguinte. Semana passada falamos de preparo. Falamos da preparação. Se você não viu, fica o convite, assista o nosso último vídeo da lição.
que fala sobre a parte da preparação. Muito bem. Ok, essa semana vamos fazer a seguinte pergunta. O que vem depois da preparação? Falamos de preparação. Muito bem, muito bonito. E agora? O que vem depois dessa fase de preparação? Numa agricultura, depois que eu preparo, e também espiritualmente, depois que eu preparo, o que vem? Plantio. Plantio. Preparei, é hora de plantar. Porque se eu não plantar, eu não vou. Ter o que colher. Se eu não planto, eu não tenho colheita. Então eu tenho que, se eu desejo um resultado, isso puxando para o lado espiritual também. Se eu desejo um resultado lá na frente, a semente deve ser plantada. E esse plantio, ele vem depois da preparação e, evidentemente, antes da colheita. Então, se nós queremos resultados, se nós queremos colheitas espirituais, nós precisamos plantar a semente do Evangelho. E essa fase de plantio, ela vem justamente depois da fase do preparo. E é o que a gente vai falar hoje. Muito bem, plantio. Plantar a semente do Evangelho no coração das pessoas. Muito bem. E aí vem outra pergunta. Como plantar? Que talvez seja a pergunta mais difícil. Ok, eu entendi que eu tenho que plantar. Muito bem, muito bonito. A teoria é maravilhosa. Aí vem a pergunta. Como plantar? Como fazer isso? A lição trouxe duas alternativas, digamos assim. Bia, qual seria a primeira alternativa como resposta? Como plantar? Primeira alternativa. Pregar? Pregando, falando, por vídeos, por pregações, por sermões, falando. Primeiro modo, falando como Jesus fez com a moça samaritana, né? Falando, fale, pregue. Esse é um método. O segundo método, Bia, qual seria o segundo método? Como livros, panfletos. Esse segundo método, ele aborda muita coisa. Sim. Porque ele pode ser livro, pode ser panfleto, pode ser textos na internet, pode ser postagens, pode ser qualquer coisa. Então, de um lado, tem a pregação, a palavra. Algo mais direto. Exato, algo direto. Pode ser, inclusive, uma música, alguma coisa nesse gênero falado. No outro ponto, eu tenho a distribuição de materiais físicos, livros, folhetos, nas redes sociais, né? Então essas são duas grandes formas de plantar. Pregando algo direto, algo falado, e a segunda forma, distribuindo e espalhando materiais. Tá? E hoje em dia a gente perdeu um pouco esse costume de folheto, né? Assim, não é que a gente perdeu, mas não tem tanta aquela tradição de entregar panfleto. Como era antes. Exato, como era antigamente. Não digo nem antigamente, porque eu tenho 20 anos. Mas eu lembro que quando eu tava na classe do juvenis, na chamada da salinha. Isso há quanto tempo atrás? Eu não sei quantos anos fica no juvenis. Sei lá. Não sei. Não faz tanto tempo. Não, uns 10 anos. Menos, Mais ou menos. Menos. Tinha um tópico na lição. Folhetos entregues. Sim. E a gente tinha que falar. E agora não tem mais, porque acho que nem folheto estão fabricando mais. Acho que eles estão focando mais na parte dos livros. Cara, e mano, vou te falar. Folheto é importante. Meu, se a igreja não faz você, mano. Pega um computador. Faz uma vaquinha com seus amigos. E monta um folheto no computador e imprime e entrega, mano. Porque folheto é importante. Assim como livro, assim como postagem no Facebook, Instagram, YouTube, tudo isso é importante. E os folhetos também, cara. É muito louco, porque o folheto chega aonde nós não chegamos. O folheto alcança aquelas pessoas intocáveis. O folheto alcança, assim como os livros, e eu acho que os folhetos mais ainda. Porque os folhetos são menores. Eles são menores, são leves, voam com o vento,
O folheto chega até aquelas pessoas inalcançáveis. Então o folheto pode chegar em qualquer lugar que Deus queira. Lógico, não que Deus não possa fazer as coisas, mas é muito mais prático para quem distribui. Folhetos, assim como a literatura, são importantes, sim. São importantes, sim. Um famoso pregador do século XIX, talvez você conheça, chama Charles Spurgeon. Ou Spurgeon, eu não sei como você traduz aí, mas em português é Charles Spurgeon. Brincadeira, galera. A lição trouxe uma citação dele e eu queria destacar um ponto muito interessante que ele falou o seguinte: mas um folheto impactante que apresente o Evangelho pode ser a semente para a vida eterna. Portanto, não saia de casa sem os seus folhetos. Lembre-se, o folheto chega aonde ninguém consegue chegar. E a distribuição de folheto, de livro, é um meio para que cristãos introvertidos e envergonhados possam trabalhar. Então talvez você se sinta, não curta falar, tenha vergonha, tenha problema. Tudo bem, faça folhetos, distribua materiais. E você não precisa distribuir materiais cara a cara. Você não precisa necessariamente chegar para uma pessoa e falar: toma um folheto, toma um livro. Oh, desculpa, Bia. Toma um folheto, toma um livro. Você pega o seu folheto, pega o seu livro e coloca no banco do ônibus. Deixa numa praça. Você pode deixar nos lugares. E Deus vai cuidar do resto. Lógico, é muito importante o tete a tete. A palavra, o olho no olho. Nós já falamos disso. Mas também é um bom método você deixar em lugares públicos. Em locais que você sabe que pessoas vão passar ali. Então lembre-se, os folhetos chegam aonde pessoas não conseguem chegar. E é um bom método para que os cristãos mais envergonhados, mais tímidos, possam trabalhar para Deus também. Então lembra sempre disso. As grandes formas de se plantar a semente: pregando e distribuindo materiais, seja literatura, seja nas redes sociais. Não deixe de distribuir. E se você não tem panfleto na sua mão, faça o seu, manda ver. Faz uma vaquinha aí, junta uma galera, monta um negócio legal com uma mensagem bonita e, mano, imprime, manda numa gráfica, manda num xerox, sei lá. Ou mesmo você escreve. Escreve, você curte escrever? Junta uma galera aí, ó. Escreve à mão, faz um negócio bonito, faz um negócio legal. Faça você mesmo. Manda, entrega pra onde você quiser. Entendeu? Se você já tem os seus folhetos, maravilha. Se você não tem, faça o seu. Qualquer mensagem que você queira, deixa para as pessoas. Com certeza será uma grande... Vai ser de muito proveito nas mãos de Deus. Né? Sim. E cara, mano, você pode fazer o que você quiser com o panfleto. Por conta do tempo não vou demorar muito, mas a lição trouxe algumas coisas que aconteceram, alguns exemplos de distribuição de panfleto. Tem gente que pega avião e passa em cima de um lugar e joga os panfletos lá de cima. Tem gente que coloca panfleto em balão e solta. E, mano, vai cair onde Deus quiser. Sabe? Então, quando se trata de panfleto, que é algo leve, algo pequeno, nossa criatividade vai longe. Vai longe. Mano, se você mora numa praia, se você vai pra praia, pega uma bexiga, põe uns panfletinhos ali dentro, solta. Sabe? Pensa longe, pensa grande, porque lembra que o panfleto chega aonde eu e você não podemos chegar. Né? E, mano, deixa a criatividade embora. Deixa o Espírito criar as coisas. E vai lá, mano. O Espírito Santo vai botar na cabeça e vamos que vamos. Cria. E é uma dica, hein? Explora o ponto dos panfletos. Explora o ponto dos panfletos. Porque é muito interessante, assim como os livros e as redes sociais. Hashtag fica a dica. Muito bem. E a lição trouxe aqui algumas ideias para justamente fazer essa distribuição de panfletos e materiais, né? Essa distribuição de literaturas de forma mais coletiva, de forma mais organizada. Então a gente vai ler essas ideias que a lição trouxe. Se você quiser colocar em prática, fica à vontade aí com a sua comunidade, com a sua igreja, com os seus amigos. Então, a lição trouxe 5 ideias.
e elas estarão aí na tela para vocês. Primeira ideia: eleja alguém do Ministério Pessoal para supervisionar o Ministério de Literatura e Mídia. Então bota alguém para organizar o negócio, para ficar responsável por esses materiais. Essa é a primeira. Segunda, Bia, segunda dica. Insira convites para estudos bíblicos em cada literatura e faça convites por meio das mídias sociais. Então, vai distribuir um livro? Bota um panfletinho ali na frente. Põe um panfletinho dentro do livro. Põe ali de boa, entendeu? Então põe dentro alguma coisa do livro que você for distribuir. Terceira dica: motive os membros a compartilhar os projetos da igreja pela internet. Cara, a internet nós temos na mão. Olha o momento que a gente tá. Cara, se eu botar um clique aqui, o cara na China, ele vai ver em 30 segundos. Então aproveita isso aí que a galera distribui. E outro ponto interessante, cara, rede social, uma vez postado, para sempre postado. Esses vídeos no YouTube, mano, tá aqui no YouTube, já era, irmão. Instagram, tá lá, cara. Daqui 10, não sei, mas daqui 5 anos, as pessoas vão lá e vai estar lá. Então não tem prazo de validade, não tem como incendiar o Instagram, o Facebook, o YouTube. Vai estar lá, a longo prazo. Quarta dica, Bia. Promova os projetos em todas as igrejas de sua região, com metas definidas. Isso, então quanto mais gente envolvida, melhor é. E a quinta dica: mantenha uma equipe permanente de oração em favor das pessoas que serão alcançadas pelo Ministério de Literatura e Mídia. Oração em favor desse trabalho. Então, lembra sempre, nós temos que pregar o máximo possível, sempre que possível, seja por literatura, por panfletos, por livros, pelas redes sociais, ou seja pela palavra, pela conversa, porque foi o que Cristo fez nesse texto-chave, nessa história que é o texto-chave dessa semana. Leia que você vai entender melhor do que a gente está falando. Então, essa é a famosa história de Jesus com a mulher de Samaria, a mulher samaritana. E cara, Jesus quebrou as regras para falar com essa mulher. Pelas regras da época. Duas coisas. Jesus, um homem, não podia falar sozinho com uma mulher, e os judeus não poderiam falar com os samaritanos. Jesus quebrou as duas. Sabe por que ele quebrou? Porque são regras de homens. E às vezes é necessário nós quebrarmos regras de homens para a gente alcançar as pessoas espiritualmente, porque foi o que Cristo fez. O foco de Jesus era alcançar pessoas para o reino. E para isso, ele transgrediu regras humanas para alcançar pessoas, porque esse era o foco de Cristo. E a conversa que ele teve com essa mulher foi fenomenal. Jesus ele começa falando de água. Foi o texto que nós lemos, o verso 7. Esse é a primeira fala da conversa, que Jesus puxa assunto com ela. Jesus chega e fala, dá-me de beber. Então ele começa falando de água. Depois que ele fala de água, a conversa vai. E aí ele entra na questão étnica. Judeu, de samaritano, muito bem. Depois disso ele vai para casamento. Depois ele vai para profecia. Depois para adoração. E depois ele se revela como Messias. Olha o caminho que Cristo percorreu até convidar aquela mulher. Até pregar para aquela mulher. Cara, Jesus começou falando de água. E ele terminou falando que ele era o Messias. Essa tem que ser nossa oração. Para que nós tenhamos essa sabedoria. Para saber como lidar. Para saber desenvolver uma conversa para que ela chegue no ponto crucial, que é o ponto espiritual. Né? E o nosso exemplo é Cristo. Que a nossa oração seja seguir o exemplo de Cristo e que Deus nos prepare para isso. Para pregar, falando ou distribuindo materiais. Pensa nisso, põe no teu coração esse desejo. E pensa, tente criar coisas para os panfletos. Manda ver, deixa panfleto, deixa onde você quiser, na sua rua, no seu prédio, manda ver. E
e que nós possamos pregar. Que Deus ponha em nosso coração o desejo de pregar sempre que possível e o máximo possível. Lembre-se, primeira coisa, prepare o solo do coração da pessoa com confiança, com amor e com amizade. Depois disso, vem o plantio. Que Deus nos ajude a plantarmos a semente do Evangelho. É isso aí. Isso aí. Então, se você tem alguma coisa, deixa aí nos comentários. E nós vamos ler aqui 5 citações de Ellen White sobre este tema. E vai seguir na tela para vocês. Então, vamos lá. Primeira citação. Pergunte cada adventista do sétimo dia a si mesmo: que posso fazer para proclamar a mensagem do terceiro anjo? Cristo veio ao mundo para dar essa mensagem ao seu servo, que por sua vez devia dá-la às igrejas. Ela deve ser proclamada a toda nação, tribo, língua e povo. Maravilha! Segunda citação com a Bia. A disseminação da verdade de Deus não está limitada a alguns poucos pastores ordenados. A verdade deve ser difundida por todos os que professam ser discípulos de Cristo. Precisa ser semeada sobre todas as águas. Show. Terceira citação. A verdade deve ser expressa com clareza em folhetos e pequenos livros, e esses espalhados como folhas de outono. Muito lindo. Quarta citação. A importância da obra do pastor é indiscutível, mas muitos que estão com fome do pão da vida não têm o privilégio de ouvir a palavra dos pregadores enviados por Deus. Por essa razão, é essencial que nossas publicações circulem amplamente. Assim, a mensagem irá aonde o pregador não pode ir. A atenção de muitos será atraída para os importantes eventos relacionados com as cenas finais da história deste mundo. Muito bem. E a última citação. Nossas publicações estão hoje espalhando a semente do Evangelho, e da mesma maneira que a palavra pregada são instrumentos para trazer muitas pessoas a Cristo. Igrejas inteiras têm surgido em resultado de sua circulação. Nessa obra, todo discípulo de Cristo pode tomar parte. Amém. Que nós tomemos nossa parte na pregação do Evangelho, falando ou distribuindo materiais. Fechou? Fechou. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos orar? Vamos. Bia, ora pra gente? Oro. Oremos. Oremos. Pai, a gente vem aqui pedir capacitação, que o Senhor nos ajude a levar a Tua mensagem a quem precisa. Nos capacite em todos os momentos para que a Sua mensagem seja proclamada. Cuide de nós e esteja com todas as outras pessoas que não conhecem do Teu amor. Nos ajude a alcançá-las, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem. E o nosso texto-chave, a Bia vai ler, né? Vamos lá, Bia. Lê pra gente aí, Efésios 5:8, que fala o seguinte: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como? Filhos da luz. Aí, galera, que nós sejamos filhos da luz pregando o Evangelho eterno. Amém. É isso, Bia? É isso. Algum recadinho? Não. Então fiquem ligados no Insta, no YouTube, no Face, que qualquer coisa aparece novidade por lá. Fechou? Pessoal, um grande beijo. Fiquem com o Papai do Céu. Um excelente sábado. E lembre, nós estamos aqui para te ajudar. Estamos à disposição para te ouvir, tá bom? Compartilha, curta aí o vídeo para que as pessoas possam poder ser mais divulgado. E a gente se vê em breve. Curta, comenta, compartilha e se inscreva. Aí, assine o sininho. Galera, beijo. Fiquem com o Papai do Céu.